Brandão, física, leis de Newton. Leis de Newton. Então, olha só. Antes de começar a terceira lei, a gente vai já trabalhar algumas aplicações para identificar alguns tipos de força que a gente utiliza normalmente aí na física. De Bobs? Fale agora ou cale para sempre? De Belo? Ah, pronto. Então, a primeira que a gente trabalha, força, peso. Segunda que a gente trabalha, tração. A outra que legal. Peso aparente. Isso. Essas são algumas forçazinhas que a gente vai trabalhar aí para a gente poder dar continuidade na nossa brincadeira. Tranquilo? De Bobs, o que é peso? O que é peso? Força, muito obrigado. 1-0 para você. Para não ficar ruim na gravata. O que é para não ficar ruim na gravata? O que é isso aqui, mano? Para não ficar ruim na gravata aqui. Na gravada. Nossa, vixe, eu falando gravata, nem é o óculos. Eu tenho que tirar para ler perto e afastar para ler longe, aí dá. Beleza. Peso. Galerinha, muito cuidado, hein? Força com que a Terra, nosso orbe, atrai os corpos. Vou deixar mais juntinho, né? Os corpos. Sem comentários sobre terra plana, tá? Tem. Nego, terra plana, uma coisa plana deve ter gravidade, sim. Eu vou nem falar nada, onde é que vai aparecer isso aí. Então, vamos lá. Tração. Força aplicada. A distância é craseado, né? Não, depende. Se eu voar, crase no aço. Hã? Se for distância específica, sim. Distância específica. Métrico. Não, então não tem. Valeu, obrigado. E Marcão, mano. É o Marcão que ensina a gente. E o peso aparente? E o que é o peso aparente? Nem vou nem repetir o que ele falou, viu? Deixa pra lá. O que vai ser o peso aparente? Até esqueci o que eu ia escrever aqui de peso aparente depois dessa daí. Quando atua uma aceleração junto à aceleração da gravidade. Peso aparente é a tração, não. Eu estou falando em tração, estou falando besteira. Vou nem colocar para não confundir. Pronto. Dúvida? Então, essas são algumas brincadeiras que a gente deixa ali. Algumas definições. Porque à medida que a gente vai brincar aqui, o aluno tem mania de errar. E começa a embolar tudo lá. Aplicação das leis de Newton. Vamos aplicar direto para a gente visualizar o que acontece. Quando um bloco de 2 kg é arrastado sem atrito, lembra que eu falei que a gente ia brincar primeiro
sem atrito por uma força de 10 newtons. Pergunto, vai ficar parado? Não. Se não vai ficar parado, inércia é o princípio fundamental da dinâmica. Pronto. Se é PDF, mano, é só fazer o quê? F igual a M vezes A. Um abraço, tchau e benção. A força é 10, a massa é 2. Qual foi a aceleração que o corpo adquiriu? 5 metros por segundo ao quadrado. Aplicação direta, sem dó, sem pensar duas vezes. Olhei o exercício e apliquei a definição. Começamos a brincar com vetores. Mesmo exercício. Sem atrito. Só que agora o cara é puxado com a força de 10 newtons num ângulo de 60 graus. Aceleração vai ser a mesma? Aceleração vai ser a mesma? Por que não? Hã? Tudo que ele faz, movimenta o bloco de um lado para o outro? Ou só uma parte? Tudo que ele faz movimenta o bloco ou só uma parte agora? Só uma parte. Por quê? Lembra que eu te falei? Toda vez que a força estiver inclinada, o que você faz? Some com ela e coloca... Ninguém. Hã? Ué, vamos ver se ele sai do chão. Porque se não sair do chão, ele só vai na horizontal, certo? Essa parte que ele faz para cima, não adiantou nada. Por quê? Porque já é sem atrito. Então, em vez de colocar 10 para cima, o que eu coloco? Quanto na horizontal? Quanto na vertical? Cosseno de 60, meio. Então dá quanto na horizontal? Para quem não conseguiu visualizar, a força horizontal é a força total vezes o cosseno do ângulo. Então, horizontalmente, 10 newtons faz uma força de quanto? 5 newtons para movimentar na horizontal. E essa vertical? Sei lá, mano, vamos lá. FV vai ser quanto? F vezes seno de 60 graus. Então, FV é igual a 10 vezes raiz de 3 sobre 2. FV é igual a 5 raiz de 3 newtons. O bloco sai do chão? Sai? Porque só 2 para subir, não é? Tá misturando massa com peso. Entendeu por que eu escrevi primeiro aqui? Primeiro, qual o peso desse cara? O que é peso? Força que puxa ele para baixo. É M vezes G. Geralmente, pelo amor de Deus, não coloque nunca igual. O cara tem que te informar isso daí. Então, esse bloco é puxado para baixo pela terra com quanto? Com quanto? 20. Lembra que eu falei que aquilo que tiver na vertical você pode colocar na horizontal? Me puxa para lá com 20, me puxa para trás com 5 vezes 1,7, arredonda para 2. 5 vezes 2, 10. Me puxa para lá com 20, me puxa para cá com 10. Para onde eu vou? Para baixo. Pronto. Só que eu coloquei na horizontal e tava assim. Pergunta, o bloco sobe com essa forcinha que ele fez? Não. Então, do que o cara fez de força, esse bloco só se move onde? Na horizontal. Ponto final. Então, qual vai ser a nova aceleração dele? Se ele vai com quanto? Então, eu posso falar que
Se a força é de 5 newtons e a massa é de 2 quilos, qual foi a aceleração que ele adquiriu? 5 dividido por 2, então esse cara anda com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então nós estamos aplicando direto, segundo a lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, a PFD, e um abraço. Tranquilo até aí? Dúvida? De Bobs? Então, isso é o que a gente faz. Mete no elevador. Olha o que eu falei para você. E se eu tiver no elevador, vou colocar 3 elevadores aqui pra gente brincar bonitinho. Ah, só 3, por isso que ele ficou pronto. Tá aí. Quando é que o elevador está parado? E nós vimos já isso aqui. Foi na última aula. Isso! Quando? Quando a força resultante for igual a 0. Por que a força resultante vai ser igual a 0? Porque existe 2 forças aqui. Uma é a atração que puxa ele para cima. A outra é o peso que joga ele para baixo. Conseguiu visualizar? E eu posso falar que o módulo da atração é igual ao módulo do peso. É a mesma coisa que... Qual outra condição que é igualzinha a essa? Hã? Isso, acabou. Subir ou descer com velocidade constante. O que vai cair na sua prova? Isso. Sempre ele coloca lá, um elevador subindo com velocidade tal. Aí o animalzinho vai lá e, opa, tá subindo, tração maior que o peso. Acabou de lascar tudo. Porque ele falou que a velocidade é o quê? Constante. Então é a mesma coisa que está parado. É a brincadeirinha que nós falamos do foguetinho. O cara tá dentro de um foguete. Tranquilo? Presta bem atenção agora, nós não estudamos gravitação. Vamos ver. Mas o carinha tá dentro de um foguete. E o foguete está orbitando a Terra. Por que o cara flutua dentro do foguete? Olha para mim não. Olha para ali e pensa. Por que o nego fala que a gravidade lá é 0? Não tem gravidade lá não? É, para você lembrar só que a Terra atrai a Lua, não vai atrair um foguetinho em volta da Terra? Então gravidade tem. Por que nego fala que gravidade é igual a 0? Hã? Mano, isso aqui é do Steve. Vou fazer maldade. Se cair junto, eu sinto isso? Se a minha mão e o objeto tiver a mesma aceleração caindo, ele vai ficar encostado na minha mão? Fala, vai. Vai. Mas eu sinto ele encostado na minha mão? Não. Ele não faz força. Por que ele não faz força? Porque os dois estão caindo juntinhos. É a brincadeira que eu falei. Corta o cabo de aço aqui do elevador. O cara vai parar no teto lá em cima? Tem como? A não ser que você coloque um foguetinho do lado do elevador indo para baixo. Aí sim, olha a minha mão. Se a aceleração da minha mão for maior que a aceleração das coisas do Steve, olha lá, ó, minha mão foi lá embaixo e o carinha ficou lá em cima. Mas se os dois caem juntinhos, você pode fazer esse teste. Pega um copo, coloca água, solta. A água sai do copo antes de bater no chão? Não, ela fica ali encostada. Acabou. Por quê? Porque ambos caem juntinho. É como se a água estivesse flutuando dentro do copo. Então o astronauta dentro da nave fica flutuando porque tanto ele quanto a nave estão fazendo o quê?
caindo com a mesma aceleração. Ponto. Então você flutua dentro da nave. Só que dentro da nave você sente que está caindo? Não, está tudo fechado ali, então para você está flutuando. Então, simulação de gravidade zero. Mas na realidade estão os dois caindo. Lua está caindo na Terra. Certo ou errado? Não está orbitando, velho? Se está orbitando, ela está caindo. Vai cair quando na Terra? Nunca. Principalmente porque ela está se afastando 32 centímetros por ano. Perdão, 3,2 centímetros por ano. Então isso significa que daqui a 1 milhão de anos a gente perdeu a Lua, né? Então não precisa preocupar não, que não vai ser pra gente não, né? Então tá bom aí a brincadeira. Então isso é que você tem que visualizar quando a gente fala de força. Porque os exercícios que vão trazer, que vão cair na sua prova, faz exatamente isso. Ele trabalha com o seu cotidiano naquilo que você sempre pensou errado. E para você ver se essa história é brincadeira, você pega um gelo, coloca dentro de um copinho com água e segura o gelo lá no fundo do copo. Se eu tirar o dedo, o que acontece? O gelo sobe. Então você põe o dedinho, o gelo está aqui embaixo. O copo está aqui em volta. Solta o copo agora. Em vez de tirar a mão, você solta o copo. O que acontece com o gelo? Vai ficar lá embaixo. Ah, mas o gelo na água flutua. O problema é dele. Se tiver caindo, nós vamos aprender isso com o Japa, que ele vai ensinar para vocês. Ar quente sobe, ar frio desce. Certo ou errado? Ar quente sobe, ar frio desce. Certo ou errado? Errado. A gravidade da Terra faz com que o ar quente suba. Por quê? Aí agora é química. Mano, olha lá, ó. Ar frio tá mais denso. Espera um pouquinho. Ar frio tá mais denso. Ar quente, apesar de ter colocado da cor errada, menos denso. É porque o quente é o azul, tá? Depois a gente vai explicar isso aí por quê. E o frio é que é o vermelho. Então olha lá. Por que esse cara não sobe se tiver em queda livre? Tá lá, vocês falaram que o ar quente sobe? Tô acabando de te mostrar. Ó. Sobe porcaria nenhuma. Tá aí, ó. Por que ele não sobe? Porque na realidade, tira a seta. Força é M vezes A. Peso é M vezes G. Quem é massa que você aprende na química? É a densidade vezes o volume. Tá aqui, ó. Acabou de comprovar. Quanto menor a densidade, menor o peso. Quanto maior a densidade, maior o peso. A gente vai aprender isso lá no final. Isso aqui é chamado peso específico. Então, esse friozinho aqui, ó, é puxado com mais força do que o ar quente. Por isso que o ar frio desce e o ar quente faz o quê? Sobe. Mas quem é que puxa? A gravidade da Terra. Puxa os dois de forma diferente. Coloquei os dois dentro de uma caixinha. Olha que lindo. E soltei em queda livre. Qual é a força que puxa os dois para baixo? Gravidade. E se a força que puxa os dois é a mesma, tem como um ir para cima, outro ir para baixo? Professor, o senhor quer dizer então que se eu tiver colocado água aqui e o gelo aqui embaixo, solta em queda livre, o gelo não sobe? Não. É por isso que não adianta levar a geladeira lá para o espaço. A geladeira lá em cima só vai funcionar se tiver o quê? Um circulador de ar para manter o ar frio embaixo e o quente lá em cima. Se você colocar um tubo de ensaio e colocou gelo e colocou água suja, porque é preta, tá aí, ó. Água. Ao aquecer,
Quando é que o gelo derrete? Quando toda a água aquecer, porque a água começa a ferver aqui embaixo e não sobe. Por que que não sobe? Tô falando que a gente tá lá no espaço, tá? Na Estação Espacial Internacional. Então, olha aí, ó, tá em queda livre. E se tá em queda livre, acabou a corrente de convecção. Então, entende agora o que é força-peso atuando nos corpos? Isso é o que mais derruba vocês. O cara coloca aqui no elevador, aqui, ó, põe um carinha, ó que lindo. Põe um carinha dentro do elevador e esse carinha tá em cima de uma balança. Ó que massa. Ó. Roqueiro, rapaz, cabeludo, Steve aí, ó. Só faltou. Pronto, virou Steve. E aí? O que acontece aí agora? Quando o cara sobe em cima da balança, o que ela marca? Marca o peso dele. Vou enfiar a mão na sua cara. Olha pra cá. Alguém sobe em cima de uma balança e mede peso, galera? Não. Você mede a sua massa. Pera aí um pouquinho, professor. Como é que balança mede massa? Se existe a gravidade atuando ali. Então como é que ela vai medir a massa separado da gravidade? Falaram aí, resmungaram aí. Tem uma tensão para cima, sistema de dinamômetro. Isso. Fala assim, ó, tem uma alavanca. Que é mais bonito. Acabou. É a balança desse jeito, ó. Toda balança faz isso. Você pisa num lugar e ela compensa o outro. Por quê? Olha que lindo. A gravidade puxa aqui, mas puxa aqui também. Acabou. É anulado. Então agora ela só mede o quê? Massa. Por isso que naquelas balançazinhas de feira você tem que ficar de olho, né? Se o dia estiver muito quente, o que acontece? Corpo dilata. Mas altera a massa? Não. Mas, quando você chega em casa e esfria, você comprou menos volume. Então você começa a brincar desse jeito. Então quando a gente falar em forças, é isso que você tem que ficar ligado. Essa balança aqui só vai medir a massa. Mas espere um pouquinho. O elevador cai. Qual a massa do cara? A mesma? Hã? A massa dele não muda. Mas eu perguntei a medida da massa do cara. A balança mediu o quê? Olha de novo. Vai medir o quê? Nem a pau. Não mede nada, galera. Tá vendo que eu só mudei o contexto e você já caiu no peguinha? Mano, como é que ela mede a massa do carinha quando tiver o quê? Parado. Quando estiver parado. Aí mede a sua massa real. Isso significa que se você sobe numa balança aqui em Brasília e sobe numa balança lá no Polo Norte, ela mede a mesma coisa? Ela mede a mesma coisa mesmo estando parada? Fala, mede. Por quê? Porque independe do lugar. Ela anulou quem? A gravidade. Nós vamos ver que a gravidade, de acordo com latitude, ela vai alterar. Mas olha lá, ó, a balança faz o quê? Cancela a gravidade. Então, em qualquer lugar do planeta, basta eu calibrar a balança uma única vez. Pronto, ela serve para qualquer lugar. Você não tem que mexer mais nela. Mas quando eu coloquei ela dentro do elevador, e esse elevador caía com a aceleração da gravidade, ou seja, está em queda livre, o que ela consegue medir do carinha? Nada. O cara consegue forçar alguma coisa? Não. Um abraço, ele está flutuando em relação a ela. Pode até estar encostado, mas ele não faz força. E se ele não faz força, mede alguma coisa?
Não. Conseguiu visualizar isso daí? Porque aí é que a gente começa a brincadeira, quando a gente coloca corpos colados um no outro. Tá flutuando o cara aqui, ó. É a mesma coisa? O professor ficou com preguiça. Eu não desenhei os caixotinhos, não desenhei a pista. Puxar daqui pra lá é a mesma coisa que puxar daqui pra cá? Muda a aceleração dos dois? Não. Tanto faz você puxar para um lado ou para o outro, não é? Mas espera um pouquinho. Essa tração muda? Olha para mim não, olha para lá. Mostra o professor. Deixa eu ficar parado aqui para mostrar o professor. Deu? E agora? Em vez de puxar para o lado de cá, para a direita, eu vou puxar para a esquerda. É a mesma coisa, galera? Por que não? O conjunto vai ter o mesmo movimento. Por que o conjunto vai ter o mesmo movimento? É a mesma força puxando a mesma massa. Pronto. Mas espera um pouquinho. Fiozinho aqui puxa quem? 2 quilos. Fiozinho aqui puxa quem agora? 4 quilos. Viu que alterou? Então essas são as brincadeiras que a SpaceX adora pegar vocês. Ele coloca mesmas situações com enredos diferentes e quer que você entenda aquilo que aconteceu. Então, é isso que você tem que ficar ligado, né? A aula de hoje é só para falar sobre forças, como aparecem as modificações. Por quê? Porque a partir da aula que vem eu caio matando nos exercícios e na teoria e não volto mais nenhum desse daqui para você visualizar. Tração é a força aplicada à distância. Posso usar um fio, um arame, barbante, um bastão? Pode. É tudo aquilo que você aplica utilizando alguma coisa. Uma delas, roldana. Uma mola. Então tudo isso entra na brincadeira para a gente poder trabalhar. Uma coisa é trabalhar sem atrito. Então agora eu só tenho a força que está sendo aplicada. Ponto. Esquece aquilo que tem contato, porque não tem atrito. Quando entrar com atrito, bom, a gente volta tudinho isso aqui para trabalhar diferente agora, porque se tiver atrito vai ter uma força o quê? Contrária ao deslizamento do corpo. Então agora entra uma força que às vezes o cara não falou, mas você vai verificar que ela atua na sua brincadeira. Então lembra disso, pelo amor de Deus. Força, peso, força com que a terra atrai os corpos. Tração, tudo aquilo que eu utilizo para não empurrar direto. Usei um cabo, uma roldana, uma mola, um tapete para ajudar, então estou usando isso daqui. Peso aparente é quando junto com o peso atua quem? Uma aceleração. Então peso aparente é aquilo que eu acho que eu tenho. Quando eu estou caindo, eu me sinto mais pesado ou mais leve? Mais leve. Mas se eu estou subindo? Tá vendo? Ó? Eu não falei que era acelerado. Como é que tu falou que é mais pesado? Viu o que você faz automaticamente? Eu tenho que falar que você subiu o quê? Acelerando, beleza. Aí sim, você vai se sentir o quê? Mais pesado. Porque se eu subir com velocidade constante, não altera nada. É a mesma coisa que está parado. E você viciamente faz isso. Toda vez que pega um corpo subindo ou descendo, você esquece que a velocidade pode estar constante. Essa palavrinha que aparece mata de raiva. Fala.
toma cuidado, porque para ele começar a subir, ele acelera. Então, inicialmente, você se sente mais pesado, para depois não sentir mais nada. Quando ele desce, inicialmente, você se sente mais leve. Em compensação, quando ele freia, mais pesado, se tiver o quê? Descendo, tá vendo? Ó? Freou, já falou mais pesado. Não, o cara pode estar freando o quê? O cara pode estar freando descendo ou freando subindo. Se frear descendo, mais pesado. Se frear subindo, mais leve. É isso, ó. Olha lá. Ó. Tanto que a aceleração foi menor que o cara saiu do chão ali. Então isso você tem que visualizar, mano. Por quê? Porque te derruba para dedéu. Então, peso aparente, sempre que ele colocar peso aparente, principalmente em elevador, você vai lembrar da tração. Porque na realidade é isso que ele está medindo. Olha só. Tração. Peso. O cara desce acelerado. O mesmo caboquinho aqui em cima, ó. Balança. Vai medir mais ou menos que a massa real dele? Olha de novo. Ele desce acelerado. Não é com velocidade constante. Se ele desce acelerado, o que acontece? O contato dele diminui. Diminui quanto? Você vai estar medindo exatamente quem? O valor da tração. Pronto. Então ele tem um peso, mas a tração é menor que o peso. E ele está sentindo exatamente o quê? Essa traçãozinha aqui, ó. Se sobe acelerado, o que vai acontecer? Ou descer freando, é a mesma coisa. E aí? Se o cara sobe acelerado, o que vai acontecer? Isso, o peso aparente vai ser quanto? A tração. E essa tração vai ser maior que o peso. É por isso que você se sente mais pesado. É a brincadeirinha que eu falei de fazer ali a tesourinha ali no Delírio das Virgens, né? Lembra? Isso. Então quando passa lá, quando começa a descida, sente mais leve. E quando tá lá embaixo, sente mais pesado. Porque a sensação é contrária à força resultante. Põe isso na cabeça, pelo amor de Deus. Porque quando a gente começar a falar de movimento circular, eu não quero nenhum animalzinho aqui falando de força centrífuga, né? Beleza? Já conversamos sobre isso, né? Então, essas são as brincadeiras que aparecem pra gente. Vamos brincar um pouquinho? Bora lá, vai dar pra fazer uns 5 exercícios aí, ó. Dá, falta 15 minutos, 20 minutos. Pode apagar, vou apagar só lá o último lá, tá? E vou deixar esse aqui porque a gente vai utilizar até o elevador aqui para visualizar. Tranquilo? De bobs? Dúvida? Eu tenho medo quando vocês ficam calados, mano. Hã? Ué, não é força? Se é força, é M vezes A. Pronto. Só que você vai trabalhar o quê? Em conjunto. Lembra que quando eu desenhei lá a lei de Newton, a segunda lei, princípio fundamental da dinâmica, eu fiz isso? Quem é a força resultante? Quando sobe acelerado? Maior menos tração menos peso. Ó como é que eu vou achar a tração aqui agora. E quando desce acelerado? Quem é maior agora? Então a força resultante vai ser quem? Peso menos tração. Então é isso, do mesmo jeito que você usou aqui, você vai usar em qualquer lugar. Um carro acelerando. Você quer o elevador subindo? Acabou. Põe ele na horizontal, olha o carro indo para lá. E o motor acelera o carro. Então, se você conseguir visualizar isso daqui em qualquer posição, horizontal, diagonal ou na vertical, você não erra os exercícios que cair sobre segunda lei. Beleza? Manda pra gente aí. O que ele fala aí? Mola. Opa, beleza lá. Elevador SpaceX. Eu não, vou pegar isso não. Uma pessoa de massa 80 quilos dentro de um elevador sobre uma balança calibrada que indica o peso em newtons. Então não é uma balança, é o quê?
Fala dinamômetro. Por que dinamômetro, professor? Porque força antigamente não era newtons, era em dinas, tá? Fica só em curiosidade aí, nunca mais vi cair sobre isso, mas dina era a unidade de força antes da minha época. Oi. Página 11 da 70. Página 11, exercício, não tem o número. 8, é porque sumiu coisa ali. Exercício 8, página 11. O que ele fala? Dentro de um elevador tem uma pessoa em cima de uma balança. E essa pessoa tem uma massa de 80 quilos. Só corrige aí pra mim. Faloura. E aí? Continua. Está dentro de um elevador sobre uma balança calibrada que indica o peso em newtons, conforme o desenho abaixo. Quando o elevador está acelerado para cima com uma aceleração constante de intensidade A igual a 2 metros por segundo ao quadrado, a pessoa observa que a balança indica o valor de... Então, ó. Se subiu, mano, automático, se sente mais pesado ou mais leve? Pesado. Mais pesado. Qual a resposta não pode ser aí? Abaixo de 800. Acabou. Por quê? G vale 10? Ele mandou adotar G igual a 10? Então, se G igual a 10, com a balança parada, o que a balança de dinamômetro marca? 80 vezes 10, então ela marca 800. Tá vendo? Isso aí é só para facilitar a sua vida. Então eu sei que subindo acelerado vai ter que dar um resultado o quê? Maior que 800. Cancelou alguma? Ó, que lindo. Já eliminei. Ih, já eliminei 3, ó, tá vendo? Se descesse acelerado, tinha que ser o quê? Menor que 800. Olha a sua pergunta aí, a fórmula aí, cadê ele? Da fórmula da tração. Quem é que atua no cara? Tá em inércia ou é segunda lei? Tem aceleração? Aceleração é diferente de zero? Então, força resultante igual a M vezes A. Mas quem é a força resultante quando sobe? Tração menos o peso. Então eu sei que a tração menos o peso é igual a quanto? Massa do cara vezes a aceleração do elevador. Opa, volta. Vou escrever a fórmula dessa definição. Ó pra cá. Vou escrever a fórmula dessa definição. Olha pra lá. Sai 2. Deixa o A. Quem é peso? 800 vezes A tá negativo, vira 800 vezes G. Olha que lindo. Que a gente acabou de falar. A tração é igual a quem quando sobe? A massa do cara vezes quem? Acabou. Então agora olha lá. Ó. A aceleração ao subir, nós vamos trabalhar isso na terceira lei. Faz com que o cara pressione. Então olha aí, ó. Hã? Porque eu sou burro. Tava 80, eu já meti 800 lá, pronto. Então, 80 em evidência e vira o quê? Tá aí, ó. É a massa vezes a soma das acelerações que atua no corpo. Mesmo exercício. Em vez de subir, tá descendo. Em vez de mais aqui, vai virar quem? Menos. Pronto. Então, a gente transformou a definição agora em lei. Um abraço, pode jogar o valor? Então, quanto vale? Tração igual a 80 vezes 2 mais 10. Tração igual a 80 vezes 12, que é igual a 960 newtons. Ficou muito embaixo aí, Rafael? Ou dá para ver? Filé. Beleza? Então, agora você aplica direto. Então, definição antes da fórmula, você não erra mais nunca. O problema é quando você decora a fórmula e esquece a definição. Aí, lascou, né? Tem outra aí? Vou apagar aqui esse exemplo aqui. Tem outra aí?
Manda. 21 da página 14. Um elevador possui massa de 1.500 kg. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a tração no cabo do elevador, quando ele sobe vazio, com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, é de... Acabou? Aí, ó. Fez isso, você não erra mais nunca. Eu anotei os dados. Vou ler esse texto de novo pra quê? Só para perder tempo? Já acabou. Se sobe acelerado, o que acontece? Força resultante é tração menos peso. Quem é força resultante? Segundo a lei de Newton. M vezes A. Quanto vale a tração se o peso é quem? Tá negativo de um lado, passa para o outro. Tá vendo que começou a ficar repetido agora? Você pode fazer 10 exercícios, o cara traz do mesmo jeito. Muda o texto, muda os figurantes, mais as personagens, mas continua do mesmo jeito. Tração é só fazer quem? A massa vazio que ele falou, não é? Vezes quem? Olha lá, a aceleração mais a gravidade. Acabou. 1.500 vezes 13. Qual é a resposta? 15.000 mais 4.500, 19.500. É isso? Morreu? Dúvida. Fale agora o cálice para sempre. Pô, não tem uns aí melhor não, velho? Pra gente brincar não? Aqui, ó, põe esse aqui, que massa. Quase, hein, bicho? Falei 21, qual que é a 9? Faço porra nenhuma. Olha lá, o cara pôs SpaceX aí, mas risca isso daí. Isso aí é ITA, tá? Vou fazer não, vou enrolar pra não fazer isso daí. Não, mano, brincadeira. É porque aí tem um plano inclinado que nós não vimos ainda. Tá? Além do plano inclinado, tem atrito. Então, tem duas coisas que nós não vimos ainda. Nós vamos chegar lá. Ele falou que é a página... Qual é? Página 11, exercício 9. 21, não? A 21 a gente já 21 foi essa. Foi o que eu fiz? Qual que é 20? Um corpo de massa igual a 4 kg é submetido à ação simultânea e exclusiva de duas forças constantes de intensidades iguais a 4 e 6. Qual é o exercício? Qual o exercício? É o 20 de qual página? Página 14. Diga. Um corpo de massa igual a 4 kg é submetido à ação simultânea e exclusiva de duas forças constantes de intensidades iguais a 4 e 6 newtons, respectivamente. O maior valor possível para a aceleração desse corpo é de... Como é que pode, mano? E ele não fala pra onde são as forças, não? Fica nervoso, não. E aí, o cara não dá desenho, não fala nada? E aí, quando é que é o maior valor possível, galera? Quando é que é o maior valor possível? Mesma direção e mesmo? O que eu faço? Se ele quisesse o menor valor possível, subtrai. Se ele quisesse o intervalo, pode ir lá buscar o Steve e dar uma porrada nele. Ele acabou de dar... O que é o intervalo? Você ia ter que achar a força máxima e a força mínima. Máxima maior que a força resultante, menor que a força mínima. Tá aí o intervalo. Você vai achar. Como ele quer a aceleração máxima, eu tenho que trabalhar com quem? Força máxima. E para a força ser máxima, o que acontece com as duas forças? F1 e F2. Soma. Acabou. Qual é a massa do corpo? Quanto vale a aceleração se a força máxima é de quanto?
Aceleração igual a... Nossa senhora. Quase que não sai o 5 aqui, mano. Dúvida? Moleza? Tranquilo? Dá pra fazer mais um aí. De Bobs? Fala. Tem atrito aí não, né? Pode apagar aqui? Hã? É porque a próxima aula a gente cai matando já em mola, roldana e atrito e plano inclinado. Né? Que a gente já vai fazer com ou sem atrito. Página 27? Não, página 16. Página 16, exercício que é 27? Fala. Bloco de massa igual a 24 kg é mantido com equilíbrio pelas cordas L e Q. É um negócio assim? Eita, agora vocês se lascaram tudo aí, ó. E aí? 24 quilos, né? Beleza. Deixa eu ver, aqui é uma parede assim, né? Sim? Joia. Gravidade local. Tá duas aqui, não tem não? Essa aqui não. Pendurada na parte que tem o equilíbrio. Que pendurada, mano. Ah! Vocês também, hein, bicho? Caramba. Faloura. 1-0 pra vocês aí. Foi mal. Pronto, vamos fazer igualzinho o desenho aí, porque é assim, né? Aí. 4 quilos? 24? Hã? 24 quilos. E aí? Detecíveis de massas expressíveis conforme figura abaixo. Está falando das cordas. Jóia. Q e L. A corda L forma um ângulo de 90 graus com a parede e a corda Q forma um ângulo de 37 graus com a corda. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o valor da força de tração que a corda L exerce na parede é de... G igual 10 metros por segundo ao quadrado e ele quer o valor de L. É isso que ele quer? Morreu? Quanto que vale? Calcula não, tira a mão da caneta, tira a mão da caneta. Para, olha lá os tarados. Para. Olha, eu não quero valor, eu quero como eu chego na resposta. Quanto vale L? Quanto vale L? Isso, escreve pra tu ver se eu não jogo na cabeça. Copia não, olha pra cá e pensa. É isso que você tem que fazer na prova. Nego é viciado em pôr a fórmula, em ficar. Qual a fórmula que eu uso aqui? Não olha a fórmula. Não pense em fórmula, pensa no exercício. Qual foi a primeira coisa que eu falei pra você quando a gente começou a trabalhar com vetores? Decomposição. Tem alguém aí que tá torto? Tem ou não tem? Tem. Então eu vou tirar o Q daquele jeito e colocar a horizontal e a vertical. Só para você visualizar que isso aí vai facilitar 10.000 vezes a fazer o exercício. Então, na realidade, eu posso desenhar esse cara assim. Posso fazer isso? Então, o Q, em vez de estar na diagonal, ele tem uma força na horizontal e tem uma força na vertical. Sem pensar, quanto vale a vertical? Olha para mim não, olha lá. Não é a vertical que sustenta o peso? É ou não é? Se é a vertical que sustenta o peso, quanto vale Q vertical? O próprio peso. Vale quanto? Jóia. Então, Q vertical é o próprio peso, que é igual a M vezes G, que é igual a 240 newtons. Consegue visualizar? A componente vertical não é o valor de Q total. A componente vertical vale isso. O que ele quer? Não é o L?
E o L não vai ser exatamente a componente horizontal Q? Então, se eu encontrar a Q, eu encontrei o L. Acabou o exercício. Agora olha para cá. Consegue ver um triângulo retângulo aí? Consegue visualizar? É isso que eu estou falando para você. Antes de copiar qualquer coisa, visualize. Porque se você visualizou, você já matou o exercício. Você vai errar, se for muito azar, a matemática. Mas você já sabe como chegar ao final do exercício. Não perguntei, podia apagar aqui? Tranquilo? Então, olha só. Eu já sei que o que eu quero é só achar a horizontal de Q. Então, agora eu não olho mais para o exercício, porque se o Q é assim, e tem um ângulo de 37 graus aqui em cima, você consegue ver o tal do Z do Zorro? Hã? Mano, para estudar física a gente aprende matemática primeiro. Por isso que o 37 da lá de cima é igual a quem? 37 aqui embaixo? Olha o Z do Zorro aí, ó. Alternos internos. Conseguiu visualizar? E se são alternos internos, eu pergunto. Q vertical. Como é que eu calculo? Já calculei, mas como que eu calculo Q vertical? É a resultante vezes o seno de 37 graus. Como é que eu calculo Q horizontal? Isso. QH é igual a quem? Q vezes cosseno de 37 graus. Se eu não me engano, ele traz o seno e o cosseno, não traz? Isso. Então, para eu achar QH, basta achar quem? Q. E onde que eu vou achar o Q? Em cima. Porque o QV é igual a quem? O peso, que é igual a 240. Então, antes de começar a fazer... Vou sair do meio. Tá filmando ou só para foto? Então, olha lá. Antes de começar a fazer, visualizar a resposta. Como é que eu chego? Acabou. Porque na hora que eu visualizei, você não erra, velho. Não tem como errar. A não ser que errou na matemática aí, que matou a sua vida. Porque eu vou usar primeiro a equação 1. Que me diz o quê? Que os 240 é igual a quê vezes? Quem é o seno de 37? 0, pronto, achei o valor de Q. Então eu sei que o Q é igual 240 dividido por 0,6. 2.400 por 6, 400 newton. É porque eu aumentei um zero aqui em cima para somar o de baixo. Esquece a matemática. A matemática aí é minha. Tá? Ah, beleza. Já achei o valor do quê? Agora não é só substituir o 1 na 2? É ou não é? Então, porque tendo QH já é o L a minha resposta? Morreu o exercício? Então eu posso falar que L já substitui direto. Ó. Eu não tenho mais nem que enrolar. É igual a quanto? 400 vezes. Quem é o cosseno que ele deu? Corta. 320 newtons. Acabou? Foi um prazer desgraçado dar aula para vocês. Até a próxima. Dúvida? Moleza? Em casa? Nenhuma? Galerinha, eu tenho mais 2 aulinhas hoje, mas tipo às 11 horas eu tô em casa. Professor, manda a lista de exercício, que aí eu já vou mandar a lista, leis de Newton, para vocês brincarem à vontade. Projeto Medicina traz principalmente questões do ITA, SPSEC, AFA e FUVEST, que é exatamente o mesmo tipo de prova